Então, 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, diz assim: Ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. De modo que agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Verso 17: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Obrigado, Pai, por estarmos diante da sua palavra. Obrigado pelo privilégio que temos de podermos como igreja ouvir o Evangelho, Senhor. Senhor, eu agradeço, Senhor, por cada irmão, por cada família aqui representada. Senhor, eu te peço nessa noite que a tua palavra atue aos corações, que a tua palavra produza fruto nos corações, nos tira da religiosidade, nos tira, Senhor, do lugar do mesmismo, do comodismo, de vir à igreja apenas para ouvir uma palavra, mas ouvir o Evangelho. A tua palavra, ela é poderosa, a tua palavra transforma, diz o apóstolo Paulo. Por isso nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque o Evangelho transforma a vida, o Evangelho transforma pessoas, o Evangelho nos leva para próximo do Pai, nos torna amigo do Pai, nos torna cordeiros com Cristo. É esse Evangelho que nós cremos, esse Evangelho que vem por meio da obra de Cristo Jesus. Que Ele seja fiel essa noite aos corações que aqui está. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, só recapitulando um pouquinho do início, da série. Semana passada alguns irmãos não vieram. Nós iniciamos essa série de palavras falando sobre a Páscoa. Na verdade, a intenção não é ministrar sobre somente a Páscoa. A intenção é pegar alguns, vamos dizer assim, temas, algo que está inserido dentro da Páscoa, e pegar essas 4 semanas e aí a gente construir até a Páscoa, e aí celebrar junto à Páscoa com a ceia. Então, a intenção aqui é falar sobre assuntos relacionados à obra de Jesus, a morte e a sua ressurreição. Então, é disso que a Páscoa se trata, amém, irmãos? É a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Então nós celebramos a Páscoa com esse entendimento do que Cristo fez por nós, da obra dele sobre a nossa vida, daqueles que foram chamados por ele. Então é isso que nós vamos construir durante essas 2 semanas ainda que faltam. E para que os irmãos possam entender o que eu vou falar hoje, nós precisamos voltar um pouquinho rapidamente. Semana passada, quem esteve aqui semana passada vai lembrar, eu ministrei aos irmãos o texto de Gálatas 5, aonde Paulo lembra os irmãos lá da Galácia, a igreja lá da Galácia, dizendo para eles assim: olha, lembre-se que vocês foram libertos, vocês foram livres por Cristo, pela obra de Cristo Jesus. Nós sabemos que os irmãos da Galácia estavam sendo tentados a retroceder ao judaísmo. Então Paulo escreve àqueles irmãos dizendo: olha, vocês são livres, vocês foram libertos dessas coisas. Vocês foram libertos da religião que aprisionava vocês, que não salvava vocês, pelo contrário, condenava, porque a lei não tinha o poder de salvar. E aí o apóstolo Paulo diz: olha, vocês foram libertos disso. Vocês também são livres do poder do pecado. Vocês são livres da culpa, livres da aceitação por obras. Mediante ao que, igreja? Mediante a obra de Cristo Jesus. Ou seja, a sua morte e a sua ressurreição. Então é o sacrifício de Cristo que
tinha libertado aqueles Gálatas. Foi Cristo, o Evangelho pregado àqueles irmãos que fizeram deles pessoas salvas. Pessoas que estavam a todo tempo tentando ser aceitas por Deus pelas suas boas obras, pela tradição judaica, mas nós vemos Paulo escrevendo isso aos Romanos, era impossível. Nós só recebemos salvação mediante a fé em Jesus Cristo, amém, irmão? E eles foram livres, porque ouviram o Evangelho, aceitaram esse Evangelho, que somente Cristo Jesus pode salvar. Então eles foram libertos por Cristo. E o que nós precisamos entender, irmão? É que cada um de nós aqui também fomos libertos por Cristo Jesus, amém? Quem crê aqui que Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados, pelo pecado do mundo, da humanidade? Quem crê que Jesus ressuscitou no terceiro dia? Então você foi alcançado por esse Evangelho. E agora você também é livre, amém, irmãos? Livre de ser aceito por Deus pelas suas boas obras. Livre do pecado, do poder do pecado, porque ainda nós lidamos com o pecado, mas do poder do pecado. Cristo nos libertou, amém, irmão? Então é essa liberdade que nós precisamos entender, que só vem por meio da obra de Cristo Jesus. Mas agora eu já começo a dar uma introdução da segunda mensagem, dando continuação da primeira. Porque, querido, não basta apenas ser liberto. Isso é poderoso. Saber que nós somos libertos do poder do pecado, saber que agora eu sou salvo mediante a fé em Cristo Jesus. Irmão, isso traz uma paz em nosso coração. Saber que a gente não precisa fazer nada para ser salvo, porque Cristo já fez. O que nós fazemos? Apenas cremos em Cristo. E se cremos, é porque assim Deus quis. Deus nos chamou para essa graça. Não é mérito nosso. Se nós cremos no que Cristo fez, é porque Deus assim quis, amém, irmão? Mas é boa essa liberdade, é maravilhoso. A gente vive com o coração em paz e saber que Deus começou uma obra na nossa vida. Mas nós precisamos entender também, irmãos, que nós temos responsabilidades, que essa liberdade que foi nos dada, ela nos imputa responsabilidade e propósito. Apenas viver essa liberdade sem responsabilidade, sem propósito, irmão, é egoísmo. Ou nós não entendemos o Evangelho na sua plenitude. Eu sou salvo e tá bom. Não, existe uma responsabilidade, um propósito nosso, amém, irmãos? Pedro vai dizer em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 16: considerando que sois livres, não use a liberdade de vocês como pretexto para fazer o mal, mas vivam como servos de Deus. Ele está dizendo, olha, agora vocês são livres, mas não use a liberdade de vocês para fazerem o mal, para fazer o que quiser. Eu estou salvo mesmo, está tudo certo. Não, Pedro está dizendo, olha, não façam isso, não arranje pretexto nessa liberdade de vocês para fazerem o mal, dizendo que vocês é salvo e está tudo certo, está tudo bem, e vive de qualquer forma, porque Deus começou uma obra na tua vida. Não, Pedro diz, mas vivam como servos de Deus. Ou vontade de perguntar aí. Pergunta, irmão, você está vivendo como servo de Deus? Pergunta aí. Queridos, a gente acabou de cantar aqui, né? Qual foi a última canção? Que me lembra aí, irmão? A gente cantou aqui, né? Somos seus ministros, não negue o seu fogo. Irmão, quando você canta essa canção, você entende o que você está cantando? A canção está dizendo, eu sou o seu ministro. Por ser seu ministro, não negue a tua presença, a comunhão do teu espírito. E o ministro, ele carrega algo, ele tem responsabilidade, ele tem um propósito. E Deus nos chamou para esse ministério. Queridos, quando Deus libertou o povo do Egito, quando estava lá cativo, Ele deixou claro para Moisés. Ele pediu para que Moisés falasse com ele. Moisés, sobe aqui, vou conversar com vocês algumas coisas. E lá em Êxodo 19, no verso 4, Deus fala para Moisés, Moisés, você vai descer para o povo e vai falar assim para o povo. Vocês viram o que eu fiz com vocês quando vocês estavam no Egito, né? Livrei vocês,
trouxe vocês para a minha presença, agora vocês estão na minha presença. Só que aí o texto continua. Lá em Êxodo 19, verso 4, Deus fala assim: agora preste atenção no que eu vou falar com vocês. Se vocês obedecerem fielmente e guardar a minha aliança, vocês serão para mim um reino de sacerdote. Ou seja, Deus não queria apenas libertar o povo que estava cativo no Egito, irmão. Eu vou libertar vocês aqui. E aí vocês agora são livres, vocês vivem a vida de vocês sem responsabilidade, sem um propósito. Não, Deus falou para aquele povo: se vocês obedecerem fielmente e guardar a minha aliança, vocês serão o quê? Para mim um reino de sacerdote. Então Deus não queria apenas libertar, apenas ter um povo livre, não. Deus tinha um propósito para aquele povo. Deus disse para aquele povo: vocês serão para mim um reino de sacerdote. E o que isso significa? Que Israel se tornaria uma nação que representaria Deus às outras nações ímpias. Israel foi liberto por Deus para um propósito. E qual que era o propósito? Representar Deus às outras nações. Vocês já estão entendendo onde eu quero chegar, né? Quem foi liberto aqui? Quem foi liberto? Quem é livre aqui por meio da obra de Cristo Jesus? Então você entende o seu ministério? Porque tem muita gente assim: eu não sei qual que é o meu ministério. Eu falei na quarta-feira, quem estava aqui na quarta-feira? Deus te fez livre para um propósito, crente. Deus te libertou do império das trevas para um propósito. Ele diz para esse povo: vocês serão um reino de sacerdote. Ou seja, vocês vão me representar nas outras nações. Porque esse é o ofício do sacerdote. O sacerdote é aquele homem que era o mediador entre Deus e o homem. O sacerdote era aquele que pegava o sacrifício no templo daquele pecador, e ele sacrificava aquele animal, derramava o sangue daquele animal em prol do pecador. Então ele era o mediador entre Deus e o homem. E Deus está falando isso para aquele povo que foi liberto do Egito: olha, eu tornarei vocês um reino de sacerdote. Ou seja, vocês vão me representar em todas as nações. Quem está entendendo? E essa promessa não foi só para os israelitas. Essa promessa agora cabe a todos nós. Porque aquilo que Cristo fez tornou eu e você participante disso, desse reino de sacerdote. Olha o que 1 Pedro capítulo 2, verso 9 vai dizer: porém vocês são gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí olha o propósito. Ele fala quem nós somos nele, o que ele fez. Aí ele diz qual que é o nosso propósito: cujo propósito. Não, eu sou geração eleita, pastor. Eu sou um eleito de Deus. Não, pastor, eu sou um sacerdócio real. Eu sou uma nação santa. Pastor, eu sou um povo exclusivo de Deus. O texto continua: cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o que o texto está falando? Olha, você é tudo isso: nação santa, sacerdócio real, né? Povo exclusivo de Deus. Você é essa geração eleita, cuja o propósito tem um propósito. Cristo te libertou para um propósito. Não te libertou para você ficar sentado numa igreja há anos. Ele te libertou para um propósito. Quem está entendendo? Assim como ele libertou o povo que estava no Egito, irmão, e deu essa vocação de apresentar Deus às outras nações, eu e você fomos chamados por essa maravilhosa graça, e agora somos livres e nós temos um propósito.
Aí a pergunta que nós devemos nos fazer é: mas por que muitas pessoas que se diz pertencer a Cristo não estão proclamando essa grandeza de Deus? Porque se nosso propósito é proclamar as grandezas de Deus, por que muita gente, muito crente não está proclamando? Não está anunciando quem Deus é, não está anunciando o Evangelho, o que esse Evangelho fez na sua vida. Por quê? Porque ainda continuam vivendo para si mesmo. E aí nós começamos a entrar no texto. Olha o que Paulo diz no capítulo 5, verso 15. Vai para o texto. 2 Coríntios 5, 15. O texto nós lemos. Ele diz: Ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Irmãos, Deus não entregou o seu Filho apenas para você ter uma liberdade. O texto diz que Ele nos confiou algo. Vai lá para o verso 18. O que Ele nos confiou? Verso 18. Tudo isso provém de Deus. Tudo isso o quê? Uma nova vida, coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Tudo isso vem de quê? Ele diz: tudo isso provém de Deus. É Deus que fez isso na nossa vida. E ele continua: que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha isso, irmão. O que ele nos confiou? O que diz o texto? O ministério da reconciliação. E dentro desse ministério carregamos uma mensagem. Que mensagem é essa, igreja? Vai lá para o verso 20. Lá para o finalzinho. Lá para o final, a parte B do verso 20. Ele diz: por amor de Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Qual que é essa mensagem que nós carregamos agora? A mensagem da reconciliação. E qual é o caminho para as pessoas se reconciliarem com Deus, irmãos? Qual que é o caminho? Boas obras, dar esmola, ser um bom dizimista, vir todo dia para a igreja? Não. Não, irmão. O caminho para as pessoas se reconciliarem com Deus, vai lá para o verso 18, vamos lá. Qual que é o caminho? Tem que vir para a igreja todo dia? Tem que dar um dízimo alto, irmão? O que diz o texto? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? Do pastor? Do apóstolo? Da eclesia? Não, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. O caminho para as pessoas se reconciliarem com Deus não é via igreja. O caminho para as pessoas se reconciliarem com Deus não é dar dinheiro, não é fazer boa obra, não é dar cesta básica. O caminho para as pessoas se reconciliarem com Deus é mediante a obra de Cristo Jesus. É por meio de Cristo Jesus. É o que Ele fez. É a sua morte e a sua ressurreição. É o que nos dá vida. Como Cristo será conhecido, irmão? Como que a sua família vai se reconciliar com Deus? Quando ela vir para a igreja? Porque tem muita gente que vem para a igreja e continua vivendo a mesma vida. Quantas pessoas você já convidou para a igreja e continua na mesma vida? A igreja é um ponto, a igreja é essencial, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a família de Deus, a igreja é o lugar onde nós se reunimos para cultuar Deus. A igreja é essencial, irmão. Nunca fale mal da igreja. Mas nós precisamos entender o que faz com que as pessoas que não foram salvas se reconciliarem com Deus, não é sentar numa cadeira de igreja. É nós apresentarmos Cristo para Ele. Quem é Cristo? Você já falou para as pessoas o que Cristo fez na sua vida? O que Ele vem fazendo na sua vida? Você já falou isso? A pregação do Evangelho é essencial. Por isso, irmão, eu não estou nem aí se você gosta ou não gosta da mensagem. Porque
Porque o que vai convencer os corações que aqui entram não é uma palavra de motivação, não é uma palavra de bênção, é o Evangelho de Cristo Jesus. Ele morreu por nós que somos pecadores e Ele ressuscitou para nos dar vida. E não há salvação fora de Cristo. Não há, é Cristo. Você pode fazer um monte de coisa para Deus, mas se não for Cristo, a sua essência, a sua primazia, a sua fé não for baseada nele, esquece. É Cristo, é só lá Cristo. Por meio de Cristo, irmão, que a sua família vai ser salva. É por meio de Cristo que os seus amigos vão ser salvos. Não é para uma baladinha, não é para um culto de jovem que tem um monte de luzes. Não, é Cristo. Nós vamos levar Cristo, apresentar Cristo. E aí, irmãos, o texto continua. Vai lá para o texto, verso 18, continua lá. E aí ele fala, né? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que coisa maravilhosa. Cristo nos reconciliou com Deus e nos deu o ministério. E que ministério é esse? Reconciliação. E aí o texto, o verso 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o quê? O mundo. Não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Irmão, você já parou para pensar nesse texto? Ele, Deus poderoso, nos confiou uma mensagem. E que mensagem é essa? A mensagem da reconciliação. Vai para o texto. Portanto, depois de ele fazer tudo isso por nós, o texto diz: somos embaixadores de Cristo. Irmãos, o que o embaixador faz? Acho que eu já ministrei sobre isso aqui, mas vamos recapitular. O embaixador é aquele homem que representa o seu país, o seu reino em outras nações. É alguém que visita outras as nações somente com os interesses do seu reino. E o texto está dizendo que Cristo, essa reconciliação, nos tornou seus embaixadores. Irmão, isso é poderoso, irmão. Quando você entende quem você é, que você é um embaixador, você não fica satisfeito. Sabe, tem muita gente que diz assim: eu não sei qual que é o meu chamado. O seu chamado é ser embaixador. É levar os interesses do reino de Deus. Esse é teu chamado. Eu não sei o meu propósito. O seu propósito é ser embaixador. Falei isso quarta-feira. O seu dom, aquilo que Deus entregou, é outra coisa. Mas o teu propósito, a tua vocação, dessa libertação que Deus fez na sua vida mediante a Cristo Jesus, te deu uma vocação. E a vocação é embaixador. Aí você carrega uma mensagem, e a mensagem é a mensagem de reconciliação. Nós temos uma vocação nesse mundo. Não é tocar, isso aqui tudo faz parte, né, da liturgia de igreja. Não é só o pastor, querido, todos nós somos embaixadores de Cristo. Não é só o pastor, não é só o bispo, é todos, é eu, é você que está sentado aí sem microfone na mão. Porque quem nos deu essa vocação foi Cristo. Ele nos deu, Ele nos fez seus embaixadores. Ele agora quer que nós o representemos nessa nação, no Brasil. Tem muita gente que quer sair do Brasil, mas não fez nada pelo Brasil. Não fez nada no vizinho. Não pregou evangelho no vizinho. Não pregou evangelho na faculdade. Não pregou evangelho no trabalho. Não pregou evangelho no Brasil, aonde vive, e quer para outras nações. Não, irmão. Embaixador aqui nas nações, Deus está enviando. Se te enviar você, vai enviar, glória a Deus, aleluia, meu irmão. Mas começa aqui. Como é que Deus vai enviar pessoas para as outras nações se não começa aqui? Como é que você quer representar Cristo em outras nações se não está representando aqui? É para vaidade.
é para dizer que foi para a África, é para dizer que foi para os Estados Unidos. Não, irmão, começa aqui agora, hoje, na tua casa, no Uber, no ônibus, com seus amigos, na reunião com sua família, é agora. Não, eu estou esperando em Deus, eu vou virar missionário. Que Deus te abençoe, que vire mesmo. Mas enquanto não vai para outros países, seja aqui missionário. Seja na tua escola, seja lá no teu trabalho, seja onde você estiver, seja missionário onde estiver, porque nós somos embaixadores. Nós representamos os interesses do reino de Deus. Irmãos, Deus quer reconciliar o mundo. E como que nós reconciliamos o mundo com Deus? Mediante a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Quem quer aqui ver sua família salva aqui? Pregue para a tua família. Quem quer ver seus amigos? Quem quer ver seus vizinhos? Quem quer ver seu colega de trabalho? Pregue o Evangelho. Ele não quer só que você seja um crente livre da imoralidade, livre da cachaça, livre da droga, livre das coisas que você fazer. Não, Ele te fez embaixador. Ele te deu uma mensagem, Ele te deu uma vocação. Pregue o Evangelho. Isso é uma vocação nossa. Jesus, quando apareceu os seus discípulos ressurreto, Ele deu uma missão para os seus discípulos. Ele diz: vão pelo mundo e preguem o Evangelho a quem? Ao mendigo? Ao necessitado? Não, todas as pessoas. Todas. Quem aqui deseja que seu família seja salvo mesmo? Pregue. Você já pregou a mensagem da reconciliação para a tua família? Você já pregou a mensagem da reconciliação para os seus amigos? Você já disse para ele que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz pelos seus pecados e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele venceu a morte e dando a nós a vida eterna a todo aquele que nele crê? Você já pregou isso? Não, pastor, sabe o que é? Eu estou fazendo ainda um convite para vir na igreja, que ele tem que ouvir do Senhor. Não, ele tem que ouvir de você, porque você também é embaixador. Você carrega uma vocação. Você diz para o seu amigo de trabalho que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Você já disse a um pecador no leito de hospital que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Eu disse para o meu pai antes de morrer, eu falei assim: ó, o senhor está com câncer, isso vai matar você, mas deixa eu dizer algo para você, eu tenho uma boa notícia para você. Eu falei isso aqui já várias vezes, né? Você vai sofrer, o câncer vai judiar de você, pode até matar você, mas se você crê que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu pelos seus pecados, você pode ser salvo. E ele diz para mim: eu sei, filho, acabou. Ah, pastor, mas meu pai é orgulhoso, minha mãe é orgulhosa, meus filhos, meus parentes. Pregue, deixa o Espírito Santo fazer o convencimento. Pregue, diga, abre a boca. Pregue. Somos embaixadores, igreja. Nós carregamos uma mensagem, a mensagem é a mensagem da reconciliação. Diga: olha, irmão, sua vida só vai mudar se você entender quem Jesus é, e o que Ele fez por você, e o que Ele quer fazer através de você. Pregue o Evangelho. Para de tentar descobrir qual que é o seu propósito. Está aqui hoje, estou falando para você: pastor, eu não sei o que eu faço na igreja. Querido, o dom Deus vai te dar, Deus vai capacitar você. Se for para nos ajudar no ministério de louvor, no ministério da palavra, no ministério, Deus vai te dar. Mas enquanto esse dom não chega a você, lembre-se daquilo que você já é, e você é embaixador de Cristo. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Irmãos, é inaceitável você sendo crente e ninguém do teu trabalho saber que você é crente. Quem aqui já ouviu assim? Um amigo dizer para você: ah, você é crente?
Alguém já ouviu isso? Você é crente? Eu te conheço há tantos anos. Você é crente? Nossa, eu também sou. Que igreja que você vai? Já ouviu isso, irmão? Já? Nossa, que bênção, hein? Eu sempre vi essa luz em você maravilhosa. Sempre achei essa... Não, irmão. Primeiro dia que você entra no teu trabalho, as pessoas têm que saber que você é crente. Que você é alguém que foi alcançado pelo Evangelho. Primeiro dia, você precisa entender aquilo que você carrega. O embaixador, quando chega na outra nação, ele é recebido de uma forma digna, e todos respeitam, e todos sabem quem ele é e o que ele carrega. Quem é embaixador de Cristo? Se porte como um irmão. Pregue o Evangelho. Já pensou se o Evangelho não fosse pregado a nós aqui? O que seria de nós? Talvez nem vivo nós estaríamos. Mas sempre tem uns que assumem a vocação, e não importa onde está, ele é o embaixador de Cristo, ele prega o Evangelho. Ele não tem medo de perder a amizade, ele não tem medo de ser mandado embora do trabalho, ele não tem medo de nada, de ser perseguido, não tem. Porque ele sabe aquele que cuida, aquele que zela por ele. Queridos, Deus não quer que você seja apenas um cristão livre. Sabe aquele cristão que quando vai dar testemunho na igreja, ele fala assim: não, irmãos, é que 10 anos atrás, antes de Deus me chamar, eu sempre tira sarro de mim quando dou meu testemunho, né? 12 anos de Deus me chamar, eu era usuário de cocaína, eu tive 2 overdoses. Mas Deus me tirou dessa vida, glória a Deus e aleluia. E aí, para quê? Para quê? Você vai viver de testemunho de 10, 12 anos atrás até quando? Você vai viver contando? Não, mas é maravilhoso o que Deus fez na sua vida. Mas não tem uma experiência nova. Não tem algo novo da parte de Deus fazendo na tua vida. É aquela experiência de 20 anos atrás ainda. No que Deus fez, Deus ainda continua fazendo, irmãos. Proclamem, diz o texto lá que nós acabamos de ler em 1 Pedro 2,9, cuja o nosso propósito é anunciar a grandeza de Deus. Deus é grande, sabe por quê? Porque Ele despertou você hoje. Deus é grande porque quando você sentou na mesa tinha pão, tinha café. Deus é grande porque você tinha arroz e feijão para comer. Deus é grande porque você está aqui. Deus te trouxe segurança no ônibus, no Uber, de a pé, no seu carro. Deus é grande. Ele é grande. A gente só quer anunciar a grandeza de Deus quando algo grande acontece na nossa vida. Mas irmão, Deus é grande nas mínimas coisas. Somos embaixadores, anuncie essa grandeza de Deus. Irmão, eu estou vivo hoje pela graça de Deus. Se não fosse Deus, eu não estaria vivo hoje. E Deus merece honra e glória. Quando alguém reclamar da vida perto de você, falar: irmão, não reclame da sua vida, não reclame do que você está vivendo, não reclame porque você tem um pão com manteiga para comer, porque tem muita gente que queria comer, e Deus é tão grande que Ele te propôs essa oportunidade desse pãozinho com manteiga, esse café. Não reclame. Eu falo para a Bia, Jesus, nossos filhos, irmão, é tudo pecador, precisa nascer de novo. Filho de pastor, irmão, não é diferente não, é tudo pecador, viu? E a gente tem que ficar lembrando a nossa filha. Porque a gente às vezes, né, pelo trabalho, pelo empenho, quem não sabe, trabalho muito, não vivo nada da igreja, a igreja não me ajuda nada financeiramente, porque Deus me abençoa no meu trabalho. Então, pelo trabalho, do nosso suor, vem o recurso. E aí o nosso filho, pecador, às vezes não come aquilo que a gente comprou, sabe? Não queria isso não. Aí abre a gaveta, o que tem para comer? Cheio de coisa, irmão. É só minha filha que é pecadora? Você tem também, né? Tem, né? Tem, né? Então não é só eu, né, irmão? Abre a geladeira e fala assim: nossa, não tem nada, dá uma raiva, irmão. Vontade de dar um cascudo. Pecadora, miserável. Tem que nascer de novo. Eu falei para ela: você tem que dar graças a Deus, porque só tem isso. Porque só tem isso, você tem que dar graças a Deus. Você vai comer só isso agora. E come. Então, irmãos,
nós precisamos ser esses embaixadores que está anunciando a grandeza de Deus toda em qualquer circunstância. Nós carregamos uma mensagem, e essa mensagem é o Evangelho. Nós estamos entrando no período de quaresma, né? Preparação para Páscoa. Desfrute desse período, desse tempo. Anuncie. Pergunta para as pessoas, falou, irmãos, lá no trabalho, você sabe o que significa Páscoa? A Páscoa, olha, nós estamos no período de quaresma, de preparação para Páscoa. Sabe o que é a Páscoa? Olha, a Páscoa, né? Lembra lá do Velho Testamento, quando o povo foi liberto do Egito, Deus falou para aquele povo celebrar a Páscoa. Se iniciaria um novo tempo na vida deles. E Jesus é isso. Jesus veio nessa terra e Ele morreu numa cruz pelos seus pecados. E olha que coisa poderosa. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele venceu a morte, irmão. Sabe o que significa? De que mesmo que você morra, crendo nele, você vai ressuscitar com ele. E você vai ter vida eterna. Olha que coisa poderosa. Irmãos, pregue o Evangelho. A gente está entrando num período onde não dá para ficar brincando de ser crente. Pregue o Evangelho. Talvez Deus não vai me dar a oportunidade que Deus deu para você, para o teu pai, para a tua mãe, os seus pais, os seus filhos, de ter a oportunidade de chegar no meu pai e dizer, olha, é somente Jesus. Pregue o Evangelho, igreja. Você tem uma vocação poderosa, embaixador, e você carrega uma mensagem poderosa, a mensagem da reconciliação. Diga para as pessoas no seu trabalho, se reconcilie com Deus. Se reconcilie, porque essa vida que você está vivendo aí, você morreu hoje, você vai para o inferno. Se reconcilie com Deus. Deus quer usar a tua vida, Deus quer fazer você um embaixador. Amém, irmãos? É simples a mensagem, mas a gente precisa se despertar para não cair no comodismo dessa nossa, muitas vezes, religiosidade, sabe? Eu sou livre, estou salvo. Está salvo? Então pregue salvação. Não é bom ser salvo, irmão? Não é bom? Maravilhoso ser salvo, né? Pregue salvação. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz um monte de coisa maravilhosa. Pregue isso para as pessoas. Somos embaixadores de Cristo e carregamos uma mensagem. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia, Senhor. Eu queria, irmãos, nesse momento, já que a gente tem muito tempo, mas eu não quero explorar esse tempo muito, eu gostaria muito que os irmãos pudessem ministrar um ao outro, sabe? Acho que nós precisamos viver uma vida de igreja, sabe? De liberação. Então eu quero convidar a igreja a estar orando um pelo outro. Sai do seu lugar livremente, sem obrigação. É o Espírito direcionar, sabe? E a gente poder fortalecer o outro. E falar para o outro assim, sabe? Pegar na mão do outro e dizer assim, irmão, olha o chamado que você tem, a vocação que você tem, você é um embaixador. E você vai orar, pedindo para que Deus tire o medo do coração dessa pessoa. Que Deus use a vida dessa pessoa. Que Deus use a boca dessa pessoa. Então, irmão, enquanto nós ministramos o louvor, eu quero deixar livre para que você possa fazer isso. Você vai orar para tua esposa, para o teu esposo, não há problema. Se você sente uma pessoa tímida, fique tranquilo, deixe o Espírito direcionar, alguém vai até você. Mas nessa noite, irmãos, eu gostaria muito de nós ministrarmos uns aos outros. Senhor Jesus, nós aqui nos reunimos como igreja, Senhor, entendendo nessa mensagem que foi anunciada. Somos embaixadores do seu reino, Senhor. Nós carregamos uma mensagem, a mensagem da reconciliação. Ô Senhor, arranca do nosso meio todo medo de falar no trabalho, medo de falar no ônibus, medo de falar, Senhor, na nossa família, com os nossos parentes. Arranca o medo do nosso meio, arranca o medo do nosso coração. Nos dá um espírito de ousadia, Senhor. Nos dá as palavras certas em nossos lábios. Espírito Santo de Deus, haja em nosso meio, em nome de Jesus, ativando cada vida, cada um de nós, entendendo
chamado, essa vocação, que nós somos embaixadores do reino, embaixadores. Diga isso ao seu irmão, dizendo: irmão, você é um embaixador, e Deus te capacita essa noite, Deus ativa você essa noite, Deus dá essa graça para você essa noite. Você não vai se calar, você não vai se omitir, você não vai ser tomado pelo medo. O Espírito de Deus vai falar por intermédio de você. Pessoas vão se render ao Evangelho, pessoas vão se render à mensagem do Evangelho. Cristo será o centro da tua vida. Da sua boca sairá o Evangelho que liberta. O Evangelho é o poder de Deus. Coloca o Evangelho na nossa boca, Espírito Santo. Coloca o Evangelho sobre cada um de nós aqui. Nós não nos calaremos, nós não nos calaremos. Anunciaremos o ano aceitável do Senhor. Tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade, deixa o Espírito. Ore pelo teu irmão, libere palavras sobre ele em nome de Jesus.